Olá pessoal, professor Charles com vocês de novo. Vamos continuar as nossas atividades. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com um assunto um pouquinho diferente, vamos falar um pouquinho de soluções, tá? Hoje todos nós, quando se trata de solução, todo mundo pensa que solução só existe solução líquida. É somente líquida? Não. Temos solução líquida, sólida e gasosa, tá? E nas nossas atividades do dia de hoje, vamos falar um pouquinho do que vinha a ser essa tal solução, tá ok? Vamos até a animação para verificar direitinho o que vem a ser isso. Vamos lá? Então tá lá. Soluções no nosso cotidiano. Tá lá. Café forte ou fraco? Mais ou menos doce? O quanto de chumbo é permitido aparecer na água potável? Então tá lá. Definição de solução. É uma mistura homogênea de dois ou mais componentes. E é interessante ressaltar que nesta solução ela tem sempre duas partes distintas, tá? O soluto e o solvente, como está na animação. Sendo que o soluto sempre está na menor proporção e o solvente em maior proporção. Aí nós temos solução. E uma coisa é clara, na solução é aquela que apresenta uma única fase. Aquela que a olho nu você olha o recipiente e enxerga apenas uma única fase, tá ok? Não podemos esquecer. Retomando a nossa animação, vamos lá. Então tá assim, ó. Solução é uma mistura homogênea de dois ou mais componentes. Nela nós temos o soluto e o solvente, tá ok? O soluto é o componente geralmente em menor quantidade. E o solvente é o componente que acolhe o soluto. Em melhores palavras, é aquele que promove a dissolução do soluto. E o soluto é aquele que é dissolvido pelo solvente. Repetindo. Solvente é aquele que promove a dissolução do soluto, assim como o soluto é dissolvido pelo solvente, tá ok? Gente, Elinho apareceu. Se Elinho apareceu, exercício apareceu também, tá? Então vamos lá, nosso primeiro exercício do dia de hoje. Vamos verificar? Então tá lá. Uma questão do Enem de 2010, uma questão recente aí, ó. Então vejam vocês, tá lá. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma única só fase, gente, se tem uma fase só, solução, beleza. Prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem, tá ok? Então veja. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra esta citação. Tá lá, gente. Um recipientezinho, um becker, né? Um solvente. Tá? Interessante ressaltar, gente. Quando não é disponibilizado quem é o solvente da solução, considere o solvente a água. Não esqueça disso. Quando não é disponibilizado qual o nome desse solvente, considere o solvente a água. Cuidado com essas historinhas que nós temos por aí, que a água é o solvente universal. Gente, toma cuidado. A água dissolve muitas substâncias, tá ok? Mas toma cuidado com esse termo universal, ele é um pouco pesado, parece que ela dissolve tudo. Bom senso com isso daí. A água dissolve bastante substâncias, mas cuidado com esse termo universal, tá ok? Então tá lá. Então na nossa animação tá lá assim, tem uma pessoa colocando uma certa quantia de soluto e uma certa quantia de solvente. Não posso esquecer, eu homogeneizando esse soluto e esse solvente, nós vamos ter a solução, que apresenta uma única fase. Se fica duas ou mais fases, já não é a solução, já é uma mistura heterogênea, tá? Então vamos lá para continuar o enunciado do exercício. Tá lá assim. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol. Isso tem que tomar cuidado. Foi disponibilizada a massa molar desta sacarose para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em mol por litro
de sacarose nesse cafezinho. Gente, vamos resolver isso no quadro. Então percebam vocês, eu quero saber, eu tenho uma concentração simples e eu quero saber uma concentração em quantidade de matéria, a concentração em mol por litro, também dita concentração molar, tá? Vamos até o quadro e verificar certinho isso daí. Simplesmente eu vou ter que calcular a molaridade da substância. Como nós vamos fazer? Vamos lá? Então vejam vocês. Para calcular essa molaridade, lembra que a tia ensinava lá no colégio um M meio estranho assim? Para calcular isso daí, sempre vai ser a massa do soluto dividido por quem? Pela sua massa molecular vezes o seu volume. Não podendo esquecer que essa massa aqui sempre com a unidade em gramas, essa massa molar, gramas por mol. Por que titio está fazendo isso daqui para vocês? Fazendo isso daqui para lembrar as unidades. E, gente, cuidado com esse volume. Não posso esquecer, esse volume aqui sempre em litros. Toma cuidado por isso. Por que, tio? No próprio enunciado do exercício, ele já sugeriu, né? Temos que ter uma resposta em mols, né? Uma unidade em mols por litro, tá? Só aplicação de fórmula agora, gente. Somente aplicação de fórmula, tá? Vou deixar aqui a animação para mostrar para vocês o enunciado, tá lá. Então voltemos, né? Como aplicar isso daqui? Então como é que vai ficar os nossos cálculos? Então tá lá, a concentração nós vamos ter M1, que é a massa, que é a massinha lá de sacarose que nós utilizamos. E a massa que nós utilizamos lá foi quanto mesmo, gente? 3,42 gramas, dividido pela massa molar da sacarose. Quanto que era a massa molar da sacarose mesmo, gente? Foi dado, ó, 342 gramas por mol. 342 gramas por mol. Confere, gente. Confere a unidade? Confere a unidade. Então vem cá, 342. 342 vezes o volume. O volume tá lá, 50 mililitros. 50 mililitros, titio acabou de falar para vocês, não utilizemos esta unidade. Por que eu não vou usar 50 mililitros? Olha aqui ao fim, eu tenho que ter uma resposta, uma concentração em quantidade de matéria, em mol por litro, que é a molaridade, não posso esquecer disso. Então vem para cá. Gente, 50 mililitros transformando isso daqui para litros, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter 0,05. Pai Xoxó entrou em mim. Pai Xoxó entrou em mim, fiz o cálculo certinho. Como é que vai ficar isso daqui? Essas contas eu já tinha feito, tá, gente? Não foi Pai Xoxó, não. Eu que inventei essa conversinha fiada. Simplesmente, essa continha nós vamos ter aqui 0,2, tá? Isso nós vamos ter 0,2. Lembrando, menininho, menininha, não posso esquecer, 0,2 mol por litro, tá ok? Então, qual que era o objetivo principal do exercício? Descobrir a molaridade, a concentração em quantidade de matéria. Mol por litro, molar, mesma coisa, tá ok? Grava dessa maneira. Com isso, né, gente, nós temos aí a alternativa, qual que vai ser mesmo, gente? A alternativa B, né? Nosso gabaritinho ficou a alternativa B. Gente, só para o início, para nossas discussões, soluções, usa bastante proporcionalidade. Esse exercício eu resolvi utilizando uma formulinha simples. Massa de soluto, massa molar, volume, tá ok? Não posso simplesmente, mas por uma proporcionalidade eu posso também resolver esse exercício, tá ok? Então, vamos dar continuidade às nossas atividades. Como eu havia dito, né? Nós temos os 3 tipos de soluções. Vou deixar alguns exemplos para vocês aí, ó. Por exemplo, todo mundo pensa, eu só tenho solução líquida. Olha lá um exemplinho de solução líquida, água do mar. Mas, tio, eu enxergo sal. Eu estou dizendo água do mar sem o tal sal. Água com sal, sal dissolvido, tá ok? Toma cuidado com esse termo. Solução, uma única fase. Vamos lá. Soluções sólidas. Um exemplo, aliança de ouro 18 quilates é um exemplo de solução sólida. E uma solução gasosa, podemos dizer que nós temos aí o ar que respiramos. Não posso esquecer, né? Toma cuidado, tá, gente? Tem muita gente que fala assim, eu vou até aqui fora respirar um oxigênio puro. Cuidado, você não respira oxigênio puro, você respira ar, que é uma mistura gasosa, onde nós temos nitrogênio, gás carbônico, nós temos oxigênio e uns outros gases que não vêm ao caso ao momento, tá ok? Nós respiramos ar, não respiramos oxigênio puro.
Cuidado com isso. Então, para fechar, os tipos de soluções, tá ok? E para complementar, opa, eu não queria falar isso daqui, uma situação trágica, uma situação chata, tá ok? Mas é o que acontece em nosso país. Temos leis, vou fazer com vocês agora aqui um servicinho de utilidade pública e pegando o gancho já para falar um pouquinho de bebidas e assim por diante, que é o objetivo principal, que o próximo exercício que nós vamos trabalhar vai falar um pouquinho sobre consumo de bebidas, tá ok? Nessa ilustração, gente, muito feio, olha, um caminhão totalmente destruído por um motorista com excesso de bebidas aí, ó. Muito feia a situação. Olha a outra situação. Um outro acidente aí por excesso de bebidas, tá ok? Esse foi bem pior, gente, tá? Agora, por que eu tô mostrando isso para vocês, tá? Todo mundo sabe, tem um velho slogan que todo mundo sabe, se beber, não dirija. Todo mundo entra por aqui, sai por aqui. Avise pro papai, avise pra mamãe, pro seu irmão, cuidado, se beber, não dirija, tá? Elinho na tela, questão para nós resolvermos. Então como é que vai ficar isso daí? Vamos lá. Questão 2, tá lá. Essa caiu no vestibular do Enem no ano de 2003. Tá lá assim, ó. Falando um pouquinho de acidente. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Vejam vocês. Em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litros de álcool no sangue. Então veja, se a pessoa tomar apenas uma latinha de cerveja, provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue, tá? Então, gente, tá lá, ó. Na tabelinha tá o seguinte, gente, o que vem a ser concentração de álcool G/L? Concentração simples, a cada tanto em gramas para cada litro, tá? Então perceba, se a pessoa ingerir uma certa quantia de álcool e foi constatado lá a cada litro do sangue dele, nós temos de 0,1 a 0,5, quais são os efeitos que vai acontecer nessa pessoa? De 0,1 a 0,5 vai ficar sem influência aparente, ainda com alterações clínicas. Ainda o cara tá legal. Não é interessante? Como o titio disse no início da questão, cuidado, avise papai, avise mamãe, irmãozinho, se beber não dirija. De 0,3 a 1,2 tem uma euforia suave, sociabilidade acentuada, a queda de atenção, já tá aquele cara, sabe aquele jeitinho assim, tá? Tá lá, de 0,9 a 2,5 tem uma excitação, perda de julgamento, crítico, queda de sensibilidade das reações motoras, já tá ficando daquele jeito. 1,8 a 3, confusão mental e perda da coordenação motora. 2,7 até 4, estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar. De 3,5 a 5, olha gente, isso daqui já é lamentável. Coma e morte possível. 2,7 até 4 é aquela situação, sabe? Quando o menino vai na balada e chega aquele cara pegando no braço da menina falando assim, como é seu nome? Ei menina, como é seu nome? É aquela situação horrível. Não dá nem pra bater um papinho com a garota, já tá bêbado, terrível. Mas vamos até o caso. Então vejam vocês, tá lá. O que nós temos que fazer? Uma pessoa que tenha tomado 3 latinhas de cerveja provavelmente apresenta. O que nós vamos ter que fazer, gente? Simplesmente, nós vamos verificar a concentração. Uma pessoa que toma uma latinha tem uma dada concentração. Se eu tomar 3 latinhas, quanto que eu vou ter concentração? Qual vai ser a jogada do exercício? Como no enunciado do exercício disse, que cada uma latinha
eu tenho 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. Se eu tomei 3 latinhas, como isso vai ficar? Vamos até o quadro fazer essa proporcionalidade, para nós entendermos o que está rolando, tá? Então ficou assim, se eu tomo uma lata de cervejinha, eu vou ter 0,3 gramas por litro de concentração. Só que, devido à situação, se o cara tomar 3 latinhas, o que vai acontecer? X. Gente, regrinha do amor, simples, ó. Só cruzar aqui, eu vou ter que 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 0,3. Eu posso falar então que eu vou ter 0,9 gramas por litro, tá? Aí o menininho pensa, tio, achei a resposta. Não achou, não achou. Esta é a concentração do quê? Do álcool, né, no sangue. O que o menino tem que entender disso daqui? Tem que tomar cuidado, porque às vezes o aluno coloca a unidade ou não coloca a unidade de medida e coloca o seguinte, esse detalhe está nos mostrando o quê? A cada 1 litro nós temos 0,9 gramas, né, a cada 1 litro lá do sangue do menino, ele tem 0,9 gramas do álcool. Esta é a jogada. Mas, aí você fala, tio, e aí, como é que eu acho a resposta? Como é que eu volto lá para as alternativas e tento achar? Gente, lembra que no enunciado do exercício nós tínhamos uma tabelinha? Tem que ver a tabelinha, né? Então percebam vocês, gente. Olha lá, ó. Na tabelinha, a nossa concentração deu 0,9, não é isso? 0,9 nós estamos aqui, ó. 0,9, de 0,9 a 2,5 foi este o efeito que aconteceu lá no cara que bebeu 3 latinhas de cerveja. Tem uma excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade das reações motoras. E se nós verificarmos lá nas alternativas, com certeza você vai achar lá que a resposta que ficou dentro do 0,9 foi a alternativa A, tá ok? Então vejam vocês, uma questão simples, utilizei fórmula? Não, usei o conceito básico de matemática de proporcionalidade, simplesmente eu fiz isso, tá ok? Essa foi uma questãozinha básica, onde nós falamos um pouquinho, dos acidentes de trânsito, né? Serviço de utilidade pública também fizemos, tá ok, gente? Cuidado com isso daí, tá lá. Gente, para fechar a nossa aula, desse quesito soluções, vamos agora dar continuidade fazendo mais um exercício, obviamente, tá ok? Então vamos lá. Opa, tá vendo? Quando aparece elinho, exercício no circuito aí, ó. Essa daqui foi uma questão da Universidade de Brasília aí, ó, tá? Uma questão simples também que trabalha com proporcionalidade. Então vejam vocês, tá lá. Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se, tá lá, modo de preparar. Toda lata de leite tem isso daí, tá ok? Coloque o leite integral instantâneo sobre a água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada, tá? De 200 mililitros, o que nós temos que fazer? Olha lá, ó. Nós temos que utilizar 2 colheres de sopa bem cheias. Vou repetir. Para preparar um copinho de 200 mililitros de leite preparado lá, nós temos que colocar 2 colheres de sopa bem cheias. Isso daí, gente, é o que está lá na latinha, tá? É o que está na lata do situação. Então vejam vocês, tá lá. Composição média do produto em pó, tá lá. O que tem nele? Eu tenho 26% de gordura, sais minerais 6%, temos proteínas 30%, temos água 3%, lactose 35%, lecitina 0,2% no pó. No pó que ele está dizendo, no leite em pó lá da latinha. Supondo que a composição correspondente à fração percentual em massa de cada componente, calcule a concentração em massa, em gramas por litro, de proteínas em um copo de 200 mililitros de leite. Repetindo, calcule a concentração em massa de proteínas em um copo de 200 mililitros de leite preparado, tá? Então vejam vocês, gente, nesse exercício, o que nós vamos fazer? Eu quero descobrir quanto que eu tenho de concentração somente de proteína.
Como é que nós vamos fazer? Se você voltar e olhar o enunciado lá, somente de proteína, gente, você concorda comigo que nós temos 30% de proteína lá? Se eu tenho 30% de proteína, opa, dá para começar a fazer uma proporcionalidade aí. Como é que nós vamos fazer? Vamos até o quadro e discutir direitinho essas proporcionalidades. Então vejam vocês, vê se você concorda comigo. Em 100 graminhas, tá? Em 100 graminhas lá do pó, do leite, né? Do leite em pó. Não sei se você concorda comigo. Em 100 gramas desse pozinho do leite, quanto nós temos que colocar? Nós temos 30 graminhas de proteína. Tio, mas não foi 30%? Sim, menino. Essas unidades sempre se correlacionam. Grama e percentual se correlacionam. Eu sei que se eu pegar 100 graminhas do pó do leite, eu tenho 30 gramas lá de proteína. Aí você fala, tio, de onde você pegou isso? Tá lá no enunciado do exercício, tá ok? E qual que é o objetivo principal disso daí? Quanto eu coloquei lá no enunciado do exercício de pó lá? Lembra? 200 mililitros, eu coloco 30 graminhas do pó, não é isso? Se eu colocar 30 graminhas de pó aqui, no pó de leite, né? Me diga uma coisa, quanto que eu vou achar em massa de proteína? Esses cálculos o titio já fez. Deixa eu lembrar quanto que eu fiz. Eu sei que isso daqui nós vamos achar 9 gramas de proteínas. Eu brinco assim, tá? Simplesmente porque o objetivo principal não é mostrar as continhas, é mostrar a proporcionalidade, a ideia principal. Só que não é isso o principal. Voltando ao enunciado, o que nós temos mesmo? Eu preciso de calcular a concentração em gramas por litro de proteínas em um copo de 200 mililitros. Muito cuidado, eu sempre falo para os meus alunos, ó, toma cuidado com isso daqui. Eu tenho gramas por litro, ó, unidade de volume litro, unidade de volume mililitro. Toma cuidado com isso daí. Agora, como fazer essa proporcionalidade? Gente, vê se você concorda comigo. Em 200 mililitros do leite preparado, tá? Em 200 mililitros do leite preparado, você concorda que lá dentro eu tenho apenas 9 graminhas de proteína? Sim ou sim? Sim. Só que eu quero saber uma concentração em gramas por litro. E eu sei que a cada 1 litro nós temos 1000 mililitros, né, de leite preparado. Tá? E nesses 1000 mililitros, foi do enunciado que ele quer uma concentração em gramas por litro. Quanto nós vamos obter? Realizando essas continhas, como é que nós vamos fazer? Só a regrinha do amor, né? Ó, 200 vezes x, só cruzar. 200 vezes x, que vai ser igual a 1000 vezes 9. Quanto vai dar essa continha aqui? Titio já fez. Lembrando. 45 gramas. 45 gramas, tá? 45 gramas, não posso esquecer, 45 gramas por litro, né? Porque lembrando que a cada 1 litro equivale a 1000 mililitros. 45 gramas por litro, tá? Gente, perceba, às vezes você estuda, vê no livro um monte de fórmula, gasta bastante com fórmulas, mas gente, não precisa ficar decorando fórmulas. Existem situações que não é necessário você fazer isso. Perceba, fizemos uns exercícios simplesmente com uma proporcionalidade. Exigiu fórmula? Não exigiu fórmula. Existem inúmeras fórmulas, tá ok? Uma fórmula que eu acho que é importante o aluno conhecer, que tem que guardar, que às vezes ele tem dificuldade de fazer essa proporcionalidade, uma formulinha que eu acho interessante você gravar. Quer ver? Vou deixar com vocês ela aqui, ó. Grava essa, menino, ó. Só essa. Lembre-se, N vai ser sempre igual a Mzinho sobre Mzão. Essa você vai usar bastante. O que vem a ser esse N, Mzinho, Mzão? N, número de mols. Não esqueça, coisinho. N é número de mols. Assim como Mzinho é a massa da substância dita em gramas, quanto aquilo que você verifica na balança. E esse Mzão nós já estudamos. Isso daqui é a massa molar. Lembra daquele exercício lá do 342? Tá? Massa molar. E essa massa molar nós podemos esquecer que é gramas por mol. Essa informação é interessante, você vai usar em muitas situações, tá?
esta formulinha. A formulinha simples de concentração comum, CMV, não pode esquecer, lembre de mim, CMV, Charlão muito valente, tá ok? Não pode esquecer dessa, tá? E sempre utilizando a proporcionalidade, tá? Gente, simplesmente, nós discutimos aí um pouquinho na proporcionalidade, tá? Prazer em revê-los. Nos encontramos aí nas nossas próximas aulas. Até mais, do professor Charles. Vai lá.